Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesse instante. Para isso eu convido os irmãos a abrirmos o livro de Juízes, no capítulo 19. Eu havia me programado para hoje ser a última mensagem do livro de Juízes. No entanto, durante a semana, fazendo a leitura, eu vi que ficaria um texto muito extenso, os últimos 3 capítulos, bem como ficaria também alguns assuntos um pouco atropelados. Então nós vamos hoje meditar no capítulo 19 e no próximo sermão nós vamos aí sim encerrar o livro dos Juízes, lendo os capítulos 20 e 21, que são interligados, mas podemos trabalhar de maneira individualizada. Juízes capítulo 19, e eu digo já para os irmãos que talvez seja um dos textos mais difíceis das Escrituras. Não no sentido de compreensão, mas no sentido de ler mesmo. Talvez seja um dos textos que nós fiquemos mais chocados com as coisas que ele retrata. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei até em dúvida a respeito dos pequenos, né? Mas assim, é a palavra de Deus, né, irmãos? Então, a gente vai lendo e aprendendo, inclusive, a ensinar às crianças o resultado do pecado. É um texto difícil, mas palavra de Deus, inspirada pelo Espírito e útil para a salvação, assim como qualquer belo texto também das Escrituras. Juízes capítulo 19. Eu farei leitura e os irmãos, mesmo assentados, me acompanham. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir. Porém seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até o declinar do dia, e ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite, vai-se o dia acabando, passa aqui a noite e que o teu coração se alegre. Amanhã, de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade,
porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitar. Eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: Para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: Estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa batendo à porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: Não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: Levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava aos outros dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra nos apresenta a verdade do Senhor de maneira muito bela em alguns textos, como vimos hoje pela manhã. Quanta sabedoria há, ó Deus, na Tua palavra, quanta sabedoria há nos salmos, quanta beleza em algumas narrativas que nos mostram a graça do Senhor, a beleza do Senhor, a majestade do Senhor. Textos, ó Deus, que falam ao nosso coração e nos emocionam, nos animam, nos confortam. Nós louvamos ao Senhor por esses belos textos na Tua palavra. E nós louvamos ao Senhor por textos difíceis, porque o Senhor não é de meias palavras. O Senhor mostra quem o Senhor é, mas o Senhor também mostra quem nós somos. O Senhor mostra a beleza da graça do Senhor, mas o Senhor também mostra a nossa pecaminosidade e os seus resultados. Ainda que seja, ó Pai, difícil até imaginar certas coisas, a Tua palavra é fiel e a Tua palavra é inspirada. E a Tua palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação do Teu povo. E diante de textos como esses, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria pelo Teu Espírito, para entendermos, ó Deus, quão maléfico é o pecado na nossa vida, para que nós entendamos a situação degradante que podemos andar nelas se estivermos andando longe do Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós e quebrante o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, às vezes eu fico me perguntando se o mundo ele vai melhorando ou ele vai piorando. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e eu vou até fazer uma observação. Esse amigo meu é um que se dizia ateu e eu já citei outros 2 ou 3 exemplos dele aqui. Para os irmãos verem como que ele era um ateu bem meia boca, bem meia tigela, né? Porque ele era ateu, mas o nosso assunto sempre girava em torno das coisas de Deus, da palavra e dessas coisas. Mas um dia nós estávamos conversando e eu disse a ele que o mundo vai de mal a pior, conforme a Bíblia diz. E ele me fez uma pergunta que eu fiquei pensando naquela pergunta, na hora não respondi. E ele falou assim: vindo trabalhar hoje, quantas pessoas mortas na rua você viu? Eu falei assim: eu não vi nenhuma. Ele falou: pois bem, o mundo está melhorando, porque séculos atrás era normal andar pela rua e ver pessoas caídas, ou doença, ou morte, ou assassinato, ou qualquer coisa, era comum. Eu fiquei pensando naquilo, será que mesmo o mundo está melhorando? No entanto, meus irmãos, assim como a ciência progride, assim como a sociedade progride, se torna mais refinada, o pecado também progride. O pecado também evolui. O pecado também se torna mais refinado. Os nossos olhos aqui não veem isso. Antigamente, o mundo era formado por dezenas de centenas de religiões pagãs e de deuses. Quando nós olhamos para a nossa cultura hoje, nós pensamos assim: hoje não tem tantos deuses assim. Até porque é um país 90% cristão, entre muitas aspas. Mas quantos deuses modernos não são levantados hoje? O mundo antigamente era um mundo muito violento. As pessoas se matavam por qualquer coisa. Hoje não é assim. Bem, meus irmãos, tomando as palavras de Jesus, o ódio a alguém é assassinato. E talvez nós não vivamos, talvez não tenha existido numa época ainda, uma época tão individualista e hedonista como a que nós vivemos. Cada um vive por si, cada um se ama. E cada um, se precisar, passa por cima dos outros. Então, só para dar um exemplo de violência, quanto na nossa época o divórcio e os filhos abandonados não têm crescido. Isso é um tipo de ódio. Isso é um tipo de desprezo pela vida humana. Mas o pecado está mais refinado. Era muito comum no mundo antigo, principalmente no mundo que circundava aqui o povo de Israel, crianças serem oferecidas para Moloque ou outros deuses, serem jogadas em fornalhas, e enquanto elas eram jogadas, muitos tambores eram batidos, para que as mães que estavam oferecendo seus filhos não ouvissem a criança gritar ou chorar. Ainda hoje, algumas tribos muito longínquas fazem esse tipo de oferenda ainda, ou quando a criança nasce com algum problema, ou mesmo quando nasce gêmeos. Algumas tribos têm o hábito de sacrificar suas crianças. Que coisa terrível. Mas hoje nós vivemos com a prática do aborto. E que, pasmem, muitos cristãos pensam se em alguma situação o aborto não seria uma possibilidade legítima. Centenas de milhares de crianças oferecidas anualmente por meio do aborto. Então, ainda, irmãos, que aos nossos olhos o mundo pareça melhorar, nós é que ficamos míopes, nós é que não vemos direito, nós é que não enxergamos a maldade ao nosso redor. Quando nós pensamos nas festas antigas, nas festas pagãs, regada a todo tipo de imoralidade. E haviam crentes na época de Paulo que às vezes flertavam em participar dessas festas. E a gente pensa assim: como? Que absurdo um cristão participar de um bacanal. Hoje a televisão nos oferece muito mais do que isso. E muitas vezes o cristão se torna participante disso.
sem perceber. O mundo não está melhorando. O pecado está se tornando mais refinado. E o critério para a gente ver se o mundo está melhorando ou não é a sua proximidade com a palavra de Deus. Nós temos algumas épocas na história, alguns grandes momentos na história, em que algumas sociedades, em determinados momentos e em determinadas circunstâncias, experimentaram uma realidade social e espiritual um pouco melhor. Mas qual era o critério? A proximidade com a palavra de Deus. Nós temos os primeiros séculos da igreja, a igreja cristã, que mesmo debaixo de perseguição conseguiu transformar grandes coisas na sociedade, até ao ponto do próprio imperador se converter ao cristianismo. E ainda ali no primeiro século a igreja conseguir alguns bons resultados sociais. Nós temos a época da Reforma Protestante, onde países inteiros, veja, não se converteram, tá, individualmente, mas países inteiros adotaram a cosmovisão bíblica, a maneira de enxergar a vida a partir das Escrituras. Aboliram a idolatria, aboliram as leis injustas e experimentaram um grande crescimento social, econômico, pessoal, político. Nós temos séculos atrás, quando os puritanos fundaram algumas nações, principalmente a nação norte-americana, em que as leis eram fundamentadas no decálogo, nos 10 mandamentos. E essa proximidade com a palavra de Deus trouxe grande prosperidade. De certo modo, meus irmãos, a proximidade com a palavra de Deus é aquilo que influencia e determina a realidade social de um povo. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus e da moralidade cristã, melhor a sociedade pode ser. Só que por causa do pecado, é natural que os homens se afastem dessa moralidade, como foi na igreja primitiva, como foi nos séculos depois da Reforma, como foram nos séculos seguintes nos Estados Unidos e como sempre haverá de ser. O homem sempre vai se afastar da palavra e o resultado é decadência moral. O resultado é uma decadência que chega a níveis que nós não temos nem condições de imaginar, como foi o povo de Israel nesse capítulo que nós lemos. Um povo que nenhum outro povo viu tantas maravilhas a olhos nus como eles viram. No entanto, se tornaram piores do que muitas das nações pagãs no meio do qual eles estavam. Irmãos, o capítulo 19, que nós lemos de Juízes, é um capítulo horrível. Não é, obviamente, uma crítica às Escrituras, mas o que está narrado nesse capítulo é difícil de ler, é difícil da gente imaginar, é difícil entender um capítulo desse nas Escrituras. Mas veja, o Senhor nunca omitiu qual é o resultado do pecado. O Senhor nunca falou a verdade parcialmente, mas sempre mostrou todas as coisas. Por que Israel chegou num nível social tão baixo e tão depreciativo? Por causa da vida espiritual. Nos 2 capítulos anteriores, capítulo 17 e capítulo 18, nós vemos como que espiritualmente Israel foi perdendo a sua aparência de povo de Deus. E agora nós vemos o resultado, a vida social completamente transformada. E não é diferente na nossa vida pessoal, não é diferente na nossa igreja, não é diferente na nossa sociedade. Quando a sociedade abandona os princípios da palavra de Deus, ela não pode melhorar. Ela vai declinar, ela vai piorar. Uma igreja, quando abandona a palavra de Deus como regra de fé e prática de maneira verdadeira e cotidiana, ela vai definhar, ela vai caminhar para longe do Senhor. Assim também a nossa vida. Quando nós abandonamos ao Senhor, não é só a nossa vida espiritual que decresce, mas toda a nossa vida, todas as áreas da nossa existência são afetadas pelo nosso afastamento do Senhor. Irmãos, o capítulo 19, eu gostaria de fazer algumas observações sobre ele, porque ele tem muitas informações e muitos detalhes que vão nos ajudar a entender a intenção do autor, por que esse capítulo está aqui. Então gostaria de apresentar aos irmãos algumas informações do capítulo 19. Primeira coisa, se os irmãos perceberem, esse capítulo fala de personagens que não têm nome. É o levita, a mulher,
o sogro, o homem velho, os homens. Nenhum personagem nesse capítulo tem nome. E isso não é por acaso. Existem dois motivos pelos quais eles aparecem aqui sem nome. Primeiro, para mostrar que o comportamento apresentado nesse capítulo era generalizado no povo de Israel. Não era um comportamento individualizado. Sabe quando nós falamos assim, o Brasil é o país do jeitinho. Quando nós falamos assim, o Brasil é um país idólatra. Nós sabemos que não é todo mundo do Brasil que é idólatra, mas é uma prática generalizada no nosso país. É a mesma coisa. Quando fala de um levita que tem um comportamento como uma mulher, quando fala de uma mulher que sofre com determinado tipo de comportamento, quando fala de homens que têm determinado tipo de ação, o texto está mostrando que isso aqui não era muito novidade em Israel. Era um comportamento generalizado. Em segundo lugar, esses personagens não têm nome porque o texto mostra a desumanização que o pecado traz sobre a pessoa. Há um tempo atrás, não me lembro quanto tempo atrás, mais de um ano com certeza, eu preguei um sermão aqui na igreja dizendo que a única coisa que humaniza o homem é o Evangelho. Existem muitas tentativas de humanizar as pessoas, mas são tentativas falsas. Porque o humanizar é nos voltar ao princípio para o qual nós somos criados. E isso só o Evangelho faz. O texto mostra que na contramão, as pessoas eram desumanizadas pelo pecado. Perdiam sua identidade. Principalmente perdiam a sua identidade como povo de Deus. Então a primeira coisa, personagens sem nome. Segunda coisa, o capítulo conta, esse capítulo 19, conta a história como se um dia inteiro estivesse passando. As coisas começam no entardecer, chega a noite, o sol se põe, chega a noite, vem a madrugada e o dia amanhece. Se nós lermos o capítulo de novo, não o faremos, mas se lêssemos de novo, nós perceberíamos que o narrador, ele conta essas coisas trazendo a ideia de um dia que vai se passando. E por que ele faz isso? Porque ele mostra que as coisas vão piorando, as trevas vão chegando, as coisas estão cada vez mais densas, mais escuras, mais tenebrosas, até que chega o dia. Mas o dia aqui não é uma coisa boa. O dia aqui é quando a realidade é vista aos olhos de todo mundo. Então o narrador conta como se fosse um dia passando na vida social de Israel. E a realidade social que nós veremos nesse dia é o resultado de terem aberto mão do temor do Senhor. O livro, meus irmãos, esse livro de Juízes, aliás, nenhum livro da Bíblia é ilustrado, mas esse livro ele não é ilustrado. Mas o autor consegue trazer imagens à nossa mente. Eu tenho certeza que durante a leitura, a mente dos irmãos aí ferveu com algumas imagens. E essa é a intenção do autor. Trazer à nossa mente uma imagem muito vívida do que o pecado faz. Da força e do poder do pecado. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos trevas se aproximando. Por que o autor, no início do versículo 1, 2 e 3, por que ele usa o termo entardecer? Ainda não está totalmente escuro, porque no início do capítulo, parece que há uma mescla de virtudes com sinais negativos. Veja, o levita que está perambulando por aí, arruma uma concubina e se casa, mas depois ela aborrece e vai para a casa do pai e ele vai atrás. E é interessante o termo que se usa para falar-lhe ao coração, para trazê-la de volta. E ele chega, e ele é muito bem recebido por aquele sogro, ele é muito recebido inclusive por ela. E o texto nos mostra, irmãos, nos dá uma clara imagem de alegria, de comunhão, de dois homens que estão ali confraternizando, estão bem entre eles. Mas está entardecendo, não está tudo claro. O sol não está brilhando. Existem algumas coisas que estão nebulosas aqui, como por exemplo, por que esse homem tomou uma concubina? A concubina, na cultura da época, era uma esposa de segunda classe, vamos dizer assim. Era uma esposa que estava mais voltada não ao companheirismo conjugal, mas às questões íntimas ou às questões da casa, quase uma serva. E o texto não diz que esse homem tinha uma outra esposa para tomar uma concubina. Parece que o autor está mostrando que a aliança matrimonial
símbolo da aliança de Deus com Israel, já estava muito enfraquecida. Já não era vista, assim, o casamento já não era visto como uma coisa sagrada. O texto também nos mostra que essa mulher se aborreceu daquele levita e foi embora. Se algum dos irmãos estiver aí com a tradução corrigida, vai ver que a corrigida traz que ela, por causa do adultério dela, abandonou. Mas, ainda que a gente não saiba, porque é uma tradução muito difícil, o que nós sabemos é que houve algum problema e ela desertou do seu lar. Nós vemos então pontos positivos, como eu falei, ele tentando trazer ela para casa, bem recebido pelo sogro e tendo bons momentos, mas o dia, conforme o texto diz, vai declinando. A tarde vem chegando. Isso é um sinal de abandono do Senhor. A moralidade, ela vai caindo. Meus irmãos, uma igreja nunca apostata da fé de uma hora para outra. Um cristão nunca abandona a fé de uma hora para outra. Nós não estamos num dia bem, em comunhão com Deus, com a igreja, com o Senhor, e no dia seguinte, nós nos damos ao pecado como ímpios. Não é assim que acontece. Na nossa vida, nós podemos às vezes observar a mescla de coisas positivas, virtuosas, com pecados sendo alimentados. Isso é um sinal de que na nossa vida pode ser que a tarde vai chegando. O dia está declinando, está se escurecendo. E isso está intimamente ligado com a nossa proximidade com o Senhor e com a palavra do Senhor. Nesse texto, a vida espiritual já não conduzia mais as decisões daquele homem, porque o levita tinha que estar em um determinado lugar servindo ao Senhor, ele estava perambulando, e a vida familiar vai se tornando mundana, como qualquer povo pagão da época. Mas tudo bem, essa primeira parte aqui até o versículo 10 não é tão complicada assim. Mas a coisa vai piorando e o texto diz que o sol se põe. É interessante porque o sogro daquele homem insiste com ele para ficar. E o argumento dele é esse: está ficando tarde, a luz está acabando, está ficando escuro. E quando o autor narra essas palavras, o autor não está dando tanta importância às suas palavras do homem, quanto àquilo que ele quer dizer com isso. Fica aqui, a coisa está piorando. Mas ele não deu ouvidos. E o sol se pôs. O autor mostra algumas coisas que vão ficando piores à medida que as trevas vão ficando mais densas. O versículo 11 até o versículo 15 nos mostra que ele se colocou em viagem. Ele, a mulher, o seu servo e os 2 jumentos. E o texto diz que o servo viu que a coisa estava ficando escura e falou: olha, é melhor a gente entrar nessa cidade, Jebus, que posteriormente foi tomada por Davi e se tornou Jerusalém. Mas ele disse assim: não vamos passar a noite longe de uma cidade que não seja, em uma cidade que não seja do povo de Deus, valorizando o povo de Deus, entendendo que entre o povo de Deus ele encontraria um lugar melhor para passar a noite. Então eles caminham mais algum tempo e chegam a uma cidade que se chama Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. A decisão foi correta. A decisão de passar a noite entre uma família do povo de Israel foi correta. No entanto, ele não levou em conta que, espiritualmente falando, aquela tribo já estava em noite, assim como aqueles que não eram do povo de Deus. Ele não sabia que o que aguardava naquela cidade do povo de Israel eram pessoas que não eram mais do povo de Deus. Eles eram sim descendentes de Israel, eram sim descendentes da tribo de Benjamim, tinham todas as aparências do povo de Deus, mas no coração, no temor a Deus, eles já não eram povo de Deus. Eles já eram mundanos, eles já eram ímpios. E a ironia que o autor coloca no texto é muito clara, meus irmãos. Porque ele foge de uma cidade por causa do perigo que ela apresentava, mas uma cidade em Israel sem temor de Deus era igual ou pior a uma cidade pagã. Perceba que, não sei se os irmãos já perceberam, já notaram, que uma coisa é um ímpio, uma coisa é um incrédulo, outra coisa é alguém que conhece a palavra, conhece a verdade, já se contou no meio do povo de Deus e se tornou ímpio. É nítido que se torna pior do que o ímpio.
É nítido que a apostasia, ela tem um resultado às vezes pior do que a idolatria. É nítido aquilo que o autor aos Hebreus diz no capítulo 6, que quando alguém que experimentou dos dons celestiais e abre mão disso e se apostata da fé, é impossível reverter o quadro, porque a pessoa se torna pior e mais dura, um coração mais duro do que o incrédulo. E é isso que o texto nos mostra, é isso que o autor de Juízes nos mostra, que em uma cidade do povo de Deus que abriu mão da fé, ele encontrou um quadro pior do que ele encontraria numa cidade meramente pagã, meramente idólatra, porque a cidade já estava tomada por trevas, o sol já tinha se posto. E então o autor nos diz que a noite chegou. Versículo 16, a partir do versículo 16 até o versículo 26. E as trevas são pesadas. Sabe aquela noite que não tem lua? Aquela noite que na estrada aí a gente não vê um palmo na frente do nariz? Espiritualmente falando, era a realidade de Israel. E como que o autor mostra como essas trevas eram pesadas? Irmãos, como que nós fazemos às vezes para mostrar a maldade de alguém ou a crueldade de alguma coisa? Aliás, é muito comum isso nesses tempos que nós vivemos aí de política. Nós tomamos alguma coisa ruim na história e a usamos como paradigma. Por exemplo, independente de lados, tá, irmão? Só usando o exemplo. Quando se quer falar de alguém, usa-se alguns adjetivos que historicamente ficaram marcados de maneira negativa. Isso não é novo, tá? Eu vou citar aqui, parece uma novidade, mas não é. Nazista, fascista, ditador. Quando usa essas palavras, as palavras elas são pesadas por quê? Por causa da sua conotação histórica. Porque a conotação histórica, ela traz na mente algo horrível que aconteceu no passado. É a mesma coisa que o autor faz. O autor, para mostrar como Israel estava longe do Senhor, ele traz à memória algo horrível que aconteceu, para mostrar que o povo de Israel estava ainda pior. E eu quero convidar os irmãos a voltarmos à palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, no capítulo 19. Gênesis 19, eu vou ler o versículo 1 até o versículo 9, depois lerei o versículo 23 ao 25. E os irmãos percebam que as semelhanças não são coincidência. Gênesis 19. Ao anoitecer, veja, a mesma expressão do versículo 16, de Juízes 19. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram a entrar em casa dele. E deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las entregarei. Tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, vem morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Daqui a pouco eu leio os versículos 23 a 25. Irmãos, olha o que o autor de Juízes
ele está fazendo? Ele está olhando para Israel, para aquela tribo, e está querendo nos dizer o seguinte: isso aqui é Sodoma e Gomorra. Mas não é só isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim: isso aqui é pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, meus irmãos, é um paradigma de maldade. Sodoma e Gomorra entrou para a história da humanidade, até os nossos dias, como um paradigma de crueldade. Se nós sairmos na rua e perguntarmos para qualquer pessoa o que é Sodoma e Gomorra, vão saber falar pelo menos algo negativo. Se tornou um paradigma de afastamento do Senhor, mas tem uma diferença. O povo de Sodoma e Gomorra nunca conheceu a lei de Deus. Eles nunca viveram numa aliança com Deus. Eles nunca foram o povo de Deus. Mas Israel era. E Israel se tornou pior do que Sodoma e Gomorra. E por que pior? Vamos ver o que o texto nos mostra. Primeiro, uma semelhança. Um pequeno grupo de viajantes chega na cidade. Segunda semelhança. Tem alguém que é estrangeiro também e que vê essas pessoas chegando. Terceira semelhança. Os viajantes vão passar a noite na praça. Quarta semelhança. Depois de insistência, os viajantes aceitam passar a noite na casa do outro estrangeiro. Quinto, o hospedeiro lava os pés, mostrando serviço, né? Sexto, todos compartilham uma refeição, ou seja, comungam. Sétimo, homens malignos cercam a casa. Oitavo, manda o hospedeiro entregar os hóspedes. Nono, o hospedeiro protesta contra a maldade. Décimo, após alguns protestos que não têm resultado, 2 mulheres são oferecidas para substituir os homens. Isso significa que Israel estava igual a Sodoma? Não. Significa que estava pior. Por quê? Primeiro, porque não houve livramento daqueles homens maus. Em Gênesis, eles não fizeram o que eles intentaram fazer, mas em Juízes, eles fizeram. Quando o dia amanheceu, veja o versículo 23 a 25. Saía o sol da terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Em Sodoma, Deus enviou juízo. O que acontece em Juízes 19 quando o sol nasce? Nada. Nada. A vida simplesmente continuou. A vida continuou normalmente. Meus irmãos, o que acontece quando existe o abandono da palavra do Senhor é que dias maus chegam. E quando quem conhece a palavra abandona, se torna pior do que o ímpio. Se torna pior do que aqueles que não conhecem e não têm uma aliança com o Senhor. Seja um país, seja uma igreja, seja um crente que abandona o Senhor e a sua palavra, se torna pior do que o ímpio. Irmãos, o pecado não é e nunca foi uma brincadeira. O pecado lançou na história e continuará lançando centenas de milhares, de milhões, de bilhões de pessoas no inferno eternamente. O pecado não é brincadeira, meus irmãos. Como muitas vezes nós tratamos como se fosse. O dia foi declinando, as coisas foram se tornando piores. Uma visão familiar meio distorcida, um comportamento do levita meio distorcido. Ficou escuro, chegou numa cidade que parecia povo de Deus, mas era mais povo de Satanás do que de Deus. As trevas ficaram densas porque as coisas estavam horríveis, mas o dia amanheceu. Será que o dia amanhecer é um bom sinal? Será que virão coisas boas? Não. Quando o dia amanhece, apenas se torna evidente o grande pecado de Israel. A coisa não melhora. Quando o sol brilha, a verdade se torna visível a todo momento.
E o versículo 27 até o versículo 30 vai nos dizer o que aconteceu quando o dia nasceu. Sabe a primeira coisa que nós vemos quando o dia nasceu? Sabe qual é a primeira coisa que o autor aos levitas, o autor aos juízes, deixa claro para nós? Que aquele levita, ele não era melhor do que os homens daquela cidade. Aquele levita, ele era tão ímpio quanto aqueles homens de Gibeá. Veja o que o versículo diz, versículo 27. Os irmãos lembram o que aconteceu na noite anterior, com a concubina dele. Levantando-se pela manhã o seu senhor, ou seja, o senhor da mulher, o levita, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher jazia à porta. Irmãos, ele saiu da casa no outro dia de manhã para continuar a viagem. Ele não estava preocupado. Ele não estava demonstrando interesse. Ele saiu para continuar o seu caminho. E, surpreendentemente, ele acha a mulher caída na porta. Lembra do bom samaritano, da parábola de Jesus? Foi lá, pegou, colocou sobre o animal, cuidou dos ferimentos, tratou. Sabe o que o texto diz? Que ele se dirigiu a ela. E veja, a primeira vez no texto que alguém se dirige à mulher. A primeira vez que alguém fala diretamente com essa mulher, o que ele fala com ela? Levanta-te e vamos. Olha o que tinha acontecido, irmãos. Não há nenhum cuidado, apenas uma ordem. Levanta-te e vamos. Ela não levanta, obviamente. Aliás, numa sociedade degradada, os que mais sofrem são os que mais precisam de cuidado. E tem um autor que comenta esse texto, e ele diz que o decorrer do texto é mostrar como que de maneira específica a mulher numa sociedade degradada, ela é abusada. Ela é transformada em nada numa sociedade degradada. Aquela que é dita na Bíblia que é mais frágil e precisa de cuidado, ela é abandonada à sua própria sorte. E aí é o que eu disse. A gente pode olhar para o mundo hoje e pensar assim: hoje não é tão ruim assim. Hoje não está assim, porque existem os direitos, existem até grupos feministas que lutam pelo direito das mulheres. Nós é que somos míopes. A coisa não está melhor. Porque para o discurso da dignidade, coloca-se a mulher num estágio ainda pior, de maior degradação. Na tentativa de devolver à mulher algum valor, coloca-se ela numa posição subjugada a uma sociedade inteira, se expondo diante do mundo como se fosse um troféu de si mesma. Ou seja, a coisa não está melhor, porque agora muitas mulheres denigrem a si mesmas, pensando conceder a si mesmo dignidade, que só o Evangelho pode dar. Meus irmãos, esse levita não era melhor do que os homens da cidade, porque o texto diz que ele pegou ela, colocou sobre o animal e ele esquartejou. Só que o texto não diz que ela estava morta. Diz? O texto não diz que na porta da casa ela estava morta. Também não diz que ela estava viva. Mas parece que a dúvida deixada pelo autor é proposital, para mostrar que não interessa quem matou, se os homens ou se o levita, todos estavam no mesmo lado, todos estavam andando longe do Senhor. Aquela mulher é partida, os pedaços mandados para todas as cidades, como aqui no nosso país foi feito alguns séculos atrás pelo governo de Portugal, na Inconfidência aí, partiu o pedaço e mandou. As 12 tribos de Israel tiveram um pedaço daquela mulher para perceber a gravidade daquilo que aconteceu. A mulher foi para a casa do pai, foi tirada de lá para sofrer, para morrer, para ser despedaçada, para mostrar que não, aos olhos da sociedade não valia muita coisa. Só que talvez o que o autor está dizendo aqui é que essa mulher represente
a aliança com Deus e o tratamento que o povo de Israel dava a essa aliança. Parece que o que o autor está dizendo aqui é tomando essa mulher como um exemplo daquilo que era a aliança matrimonial de Israel com o seu Senhor e a forma como Israel enxergava essa aliança. Israel enxergava a aliança com o Senhor como uma aliança de segunda categoria. Não era a religião da vida, não era o primeiro compromisso como foi em outras épocas. Era uma aliança de segunda categoria. Era uma aliança que não tinha muita importância. Era uma aliança que podia ser negociada, como ela foi negociada com aqueles homens, para eles não sofrerem a violência. A aliança com Deus pode ser negociada em benefício próprio. A aliança de Deus pode ser desprezada aos olhos de todo Israel. O que o autor está ensinando, meus irmãos, é que aquele levita, representando a nação de Israel, agiu com aquela mulher, assim como os israelitas agiam com a aliança que eles tinham com Deus. Não davam o menor valor. E por isso se tornaram piores do que Sodoma e Gomorra. Irmãos, o que é que nós aprendemos com um texto terrível como esse? Nós aprendemos várias coisas. Nós aprendemos que o homem não é tão mau quanto poderia ser. O homem não chegou no seu nível de maldade que ele tem capacidade para chegar. Às vezes nós assistimos aí alguns documentários de guerra, de coisa, do que se faz na guerra e tal. Irmãos, nós não entendemos o nível de maldade que o ser humano pode chegar. Ele só não chega porque Deus o contém. Ele só não chega porque Deus, para preservar os seus, o contém. Mas enquanto pecador, o homem tem ousadia suficiente para andar longe do Senhor de maneiras terríveis. Uma segunda coisa que nós aprendemos no texto é que o homem sem Deus demonstra de maneira clara a sua rebeldia. Sodoma, culturas pagãs, países não alcançados pelo Evangelho. Eu citei aqui no início, países lá onde a cultura é bem primitiva ainda, países que nunca ouviram falar do Evangelho, têm umas culturas muito estranhas. O homem sem Deus demonstra a sua rebeldia. Basta nós vermos os incrédulos, em que a maldade é o modo de vida comum. Mas sabe o que o texto também nos ensina? Que quem conhece a Deus e deliberadamente o rejeita, se torna pior. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério nós observarmos que a lei de Deus, ela é um pivô que ou nos aproxima do Senhor, ou nos aproxima de Satanás e do seu perfil de existência. Veja, Jesus disse para Cafarnaum que Sodoma era melhor do que eles. Cafarnaum foi uma cidade visitada pelo próprio Deus encarnado. Mas eles foram reputados pelo Senhor Jesus como piores do que Sodoma. Há culturas pagãs que enterram crianças quando nascem com problema? Existe. Mas os países que 5 séculos atrás abraçaram a reforma, hoje matam as crianças no ventre das mães, sem a menor cerimônia, sem o menor problema. Países cristãos têm os seus próprios cristãos a favor do aborto. Se tornam piores do que as culturas primitivas que não receberam o Evangelho. Aquele grupo que nós costumamos chamar de desviados ou desigrejados, na sua moralidade, se tornam piores do que os ímpios. Se tornam piores do que os descrentes. E eu pergunto aos irmãos, por que isso acontece? Porque a rebelião contra Deus, ela é equivalente ao nível de conhecimento de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos eu conheço a Deus, e eu tenho apenas alguns vislumbres da justiça, da equidade, quanto menos eu conheço, o meu coração vai se revelar rebelde.
Só que uma rebeldia meio generalizada, meio ampla, sem pontos específicos. Mas, meus irmãos, quando eu conheço a graça, a misericórdia, a justiça, o evangelho, a santificação, a justificação, a comunhão dos santos, quando eu conheço a encarnação, quando eu conheço a humilhação de Cristo, a doutrina do pecado, quando eu conheço céu e inferno, o coração ímpio, o coração apóstata, se volta objetivamente para cada uma dessas coisas, sendo o segundo estado pior do que o primeiro. Quantos desigrejados nós conhecemos que têm ódio de ver um culto? Quantos desigrejados nós conhecemos que têm ódio de ver crentes andando na rua domingo com a Bíblia? Quantas pessoas, outrora casadas, pais de família, que apostataram da fé e se tornaram pessoas profundamente imorais, porque tudo aquilo que se toma como conhecimento de Deus vira um alvo para a rebeldia. É por isso que conhecer a verdade é uma graça inigualável para aqueles que creem. Porque conhecer a verdade para os que se rebelam é atrair grande e profundo juízo de Deus, é nos tornarmos piores do que Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, nós não podemos ignorar a força, o poder do pecado. Se nós abrirmos mão do Senhor e do serviço ao Senhor e da comunhão do Senhor, e se nós abrirmos mão de nos prostrarmos diante do Senhor, nós nos tornaremos rebeldes contra tudo que se chama Deus. Nós nos tornaremos rebeldes contra tudo que vem do Senhor. Por fim, meus irmãos, o que nós aprendemos nesse texto? Que, conquanto essa mulher representava a aliança de Israel desprezada, nós aprendemos que, não obviamente diretamente nesse texto, mas aprendemos que Cristo experimentou tudo aquilo que aquela mulher experimentou, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Ele teve uma visão e uma obediência perfeita na aliança, para que nós, crendo nele, pudéssemos não ser rebeldes contra o Senhor. Ele foi desprezado, Jesus sofreu todo tipo de violência, Jesus foi exposto ao mundo, ainda que não pessoalmente despedaçado, mas exposto vergonhosamente para todo mundo, sendo inocente. Mas ele fez isso, a diferença é que a vergonha dele serviu para a nossa salvação. Porque assim como Deus mandou o juiz em Sodoma, ele mandou em Jesus também, mas para ele e não para nós. Para que nós tivéssemos liberdade, para que nós tivéssemos uma nova vida, para que nós não vivêssemos como esses que abandonam a fé e se voltam contra o Senhor. Ao contrário, para que nós nos apeguemos cada dia mais ao Senhor, vivamos para Ele. Meus irmãos, nós devemos fugir do pecado e da força do pecado, nos escondendo em Cristo. Lembra o Salmo 2 que eu li no início do culto? Os povos se unem, juntos se rebelam contra o Senhor, éramos nós. Mas o Salmo 2 termina dizendo: bem-aventurados os que nele se refugiam. Meus irmãos, nós devemos nos refugiar em Cristo. O nosso pecado é mais forte do que nós, ele vai nos matar, a não ser que nós nos refugiemos em Cristo, creiamos nele e nos escondamos nele. Nós devemos fugir do nosso pecado, fugir para Cristo. Além disso, nós devemos nos apegar à palavra de Deus.
amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, para que o pecado em nós vá morrendo, para que o nosso coração não divague na maldade dele próprio. E assim, devemos mortificar a nossa carne, dia a dia, para que andemos cada vez mais longe do pecado, para que nós não sejamos como Sodoma e Gomorra, mas sejamos como Cristo, o verdadeiro povo de Deus. Irmãos, o mundo não está melhor, não vai ficar melhor, e a nossa vida também não vai ficar melhor, a não ser que nós nos humilhemos diante dos pés do Senhor Jesus, creiamos nele, coloquemos a nossa vida, o nosso coração de maneira sincera e verdadeira nas mãos dele, nos escondamos nele, do poder do pecado. O mundo não está melhor, mas nós podemos ficar melhor, crendo em Jesus, perdendo a afeição que nós tínhamos como rebeldes e descansando no Senhor. Amém?